Dando continuidade ao módulo 3 agora, né, no 2 nós fomos até a parte de materialidade, né, que eu mencionei. A materialidade ela tem por objetivo, né, ele é um número que vai determinar aquilo que vai ser base para determinar a extensão dos trabalhos e depois a conclusão que o auditor, ao longo do seu trabalho, vai identificando uma série de distorções, diferenças de auditoria e ele vai comparar com o número que ele de antemão, na fase de planejamento, determinou que seria material significativo em relação às demonstrações financeiras, né? Demonstrações contábeis. Eu cheguei a mencionar, quer dizer, como base, sempre, vamos dizer, os balizadores para essa determinação da materialidade, normalmente a parte mais importante, quando nós estamos falando de uma empresa lucrativa, que tem por objetivo lucro, uma indústria de uma forma em geral, né, é o lucro. Em outras entidades, às vezes o patrimônio líquido. Se aquela empresa tem prejuízo, então o lucro não seria um número base, usaria o patrimônio líquido total de ativos. Então várias são as formas de se determinar a materialidade. Como eu disse, cada situação é uma situação, certo? Então o livro, a norma 320, deixa bem claro isso daí. E ela vai ser relevante para a determinação da extensão dos testes de auditoria e esses testes, procedimentos de auditoria, quer dizer, o exame em si a ser executado pelo auditor, ele vai estar na série 500, principalmente na série 500. 500 e 600, mas principalmente na série 500, que nós vamos discutir agora, e incluir alguma coisa da série 600, que é a utilização de terceiros, né? Ou seja, eventualmente a 600 trata de auditoria de grupo, então pode envolver outros auditores, a 610 envolver auditor interno, 620 envolver especialistas, tá? Mas vamos começar pela norma 500. A norma 500 ela é extremamente relevante para o entendimento do processo, dos trabalhos que o auditor executa, porque ela traz todas as definições. Então ela explica o que é. Por exemplo, nós fomos no primeiro slide dessa série, ela mostra o que é uma evidência de auditoria, o que é um especialista da administração. Na norma 620 nós vamos ver o especialista do auditor. Quando o auditor precisa de um especialista, por exemplo, deu o caso do atuário, poderia ser um outro especialista. O especialista é sempre alguém que tem uma expertise em uma área que não seja contabilidade ou auditoria, perfeito? Então, a norma 620 trata do especialista do auditor. Na 500 trata do especialista da administração. Por exemplo, a empresa, a administração da entidade, para poder fechar, fazer um cálculo do seu do compromisso trabalhista, né, com planos de pensão e assim por diante, pode necessitar de um atuário para fazer esses cálculos. Então, esse atuário é o especialista da administração. Aí o auditor, ele não tem, digamos, expertise para poder entender desses cálculos efetuados pelo atuário. E ele não tem na estrutura da empresa dele um atuário, ele contrata um especialista externo. Isso nós vamos ver na 620. Tá? Então essa norma 500 ela define o que é o especialista da administração e define, que é importante, a suficiência da evidência de auditoria. Quer dizer, a suficiência é medida em termos quantitativos, certo? Enquanto que você tem também, né, aí se nós vamos para o segundo slide, ele mostra a suficiência, né, em termos quantitativos e a adequação da evidência da auditoria. Quer dizer, um trabalho de auditoria, os testes que o auditor executa, eles devem ser apropriados e suficientes para que ele possa concluir sobre a adequação ou não daquelas demonstrações financeiras. De uma forma geral, a confiabilidade das evidências ela varia por exemplo, se um auditor obtém uma informação de fonte externa, é óbvio que aquilo tem muito mais valor do que uma informação obtida internamente. Quer dizer, ou seja, se eu consigo confirmar um saldo com um terceiro, ele vai ter muito mais relevância, né? Vai me propiciar muito mais confiabilidade do que algo que eu simplesmente checo uma informação que está
na demonstração contábil com um documento interno da entidade. Então, se eu consigo confirmar com uma fonte externa, traz mais, a evidência tem mais valor para o auditor. Assim como naquelas informações que eu obtenho internamente, aquela que eu consigo analisar e ver, quer dizer, eu próprio, é muito mais importante do que aquela que eu chego a uma conclusão mediante indagação ou inferência. Eu vi isso e cheguei a uma conclusão sobre aquilo, entendeu? Quer dizer, outra coisa também relevante é que aquilo que eu obtenho internamente, mas está suportado por um controle interno adequado, tem muito mais valor do que quando o controle interno não é eficaz, né? Outro aspecto, a documentação, uma evidência documental, muito mais relevante do que uma informação meramente verbal. Examinar um documento original tem muito mais valor do que examinar uma fotocópia, né? Onde a gente sabe que várias coisas podem ocorrer, várias traquinagens podem ser feitas com o documento. Então é importante a gente trabalhar sempre com a documentação original. Mesmo que, vamos dizer, você documente os papéis de trabalho com uma cópia, lógico, porque o original pertence à contabilidade, pertence à administração, né? E, então você não vai poder, como auditor, você não vai levar um documento original, mas você viu o original e você obteve cópia. Então você tem segurança de que você está trabalhando com a documentação original. Bom, essa norma 500, a gente vai ver no slide 4 que ela apresenta as principais definições. Por exemplo, o que é indagação? Indagação, quer dizer, como o próprio nome diz, é um dos procedimentos mais utilizados em auditoria, que é o auditor está sempre, né? Auditor, aquele que ouve, aquele que... Ele está indagando, entendendo como é que a coisa funciona, perguntando, questionando e assim por diante, né? Um segundo procedimento básico de auditoria é a inspeção. Se eu quero, por exemplo, se chegar a uma conclusão que esse laptop, esse computador existe, eu vou inspecioná-lo fisicamente. Um estoque, um imobilizado, um veículo e assim por diante, eu inspeciono ele fisicamente. A inspeção pode, além de inspecionar um bem, ela pode inspecionar um documento, certo? Eu verificar uma nota fiscal de aquisição. Então, esse procedimento de inspeção é extremamente relevante para o auditor. A observação é tão relevante que tem uma norma específica que trata, a 501, que cobre principalmente o quê? A observação de inventários físicos, né? Contagem de estoques. Confirmação externa. Eu mencionei no slide anterior aí que aquilo que você consegue confirmar com fonte externa tem muito mais valor do que aquilo que você verifica internamente. Então, isso também é um procedimento tão relevante que tem uma norma específica, que nós vamos discutir aqui, que trata da confirmação com terceiros, né? Obtenção de confirmação de saldo e assim por diante, que a gente vulgarmente ou no dia a dia chama de circularização, né? Bom, recálculo é outra coisa que o auditor está sempre fazendo. Quem fez o cálculo original foi a administração, contabilizou lá uma provisão, eu faço um recálculo daquilo. Eu reexecuto procedimentos, por exemplo, para confirmar um controle interno, certo? Eu entendi como é que funciona o controle interno e aí eu reexecuto uma tarefa para me certificar de que aquilo está ok. E outro procedimento também que é extremamente utilizado no trabalho de auditoria é o procedimento de revisão analítica. Quer dizer, eu comparar o saldo desse ano com o saldo anterior, com o saldo do ano passado, com aquilo que foi orçado e assim por diante, tá? São procedimentos básicos de auditoria e que ocorrem em todos os trabalhos. Então essa norma, ela, com exceção da 501, que trata especificamente de alguns itens, entre eles estoque, contingências, né? Então, essas normas elas estão principalmente voltadas ao procedimento que é aplicável em qualquer tipo de ativo, certo? Bom, a norma, como eu falei, ela define especialista da administração, e a gente tem aí no slide 5
a definição que, para fins dessa norma, especialista é a pessoa, a organização que é especialista em uma área que não é de auditoria ou de contabilidade, certo? Então, o especialista, já mencionei, ele é utilizado pela administração, o quê? Para ajudá-la na elaboração das demonstrações contábeis, certo? Bom, então essa norma 500, como eu falei, ela traz os conceitos gerais que vão ser aplicáveis em todos os tipos de trabalho. E a gente vai ver que os procedimentos de auditoria, quer dizer, geralmente eles vão envolver indagação, inspeção, observação, confirmação, recálculo, reexecução ou procedimentos analíticos, que vão variar de situação para situação, mas o procedimento em si é o mesmo. Bom, a segunda norma dessa série é 501. Ela trata especificamente de 3 aspectos: existência e condições de estoque. Então, isso aí vai envolver o trabalho que o auditor de observação das contagens físicas, litígios e reclamações, então trabalho sobre contingências e apresentação e divulgação de informações por segmento. Certo? Isso aí é quando uma empresa ela prepara a sua demonstração contábil, além de ter lá as informações, por exemplo, uma Petrobras, ela, além de apresentar as informações dela, né, da empresa, da entidade, ela apresenta por segmento de negócio. Então ela tem a área petroquímica, tem a área de óleo, tem a área, quer dizer, cada uma das áreas de atuação. E para isso aí tem um CPC aprovado pelo CFC que estabelece como deve ser demonstradas essas informações adicionais por segmento, e quando o auditor está examinando as demonstrações de uma companhia aberta, ele tem que normalmente examinar também isso aí. Para isso aí tem uma norma específica que é 501. Bom, essa norma 501 trata também do estoque, né, da observação de estoque, e sempre que nós tivermos uma atividade aonde o estoque é relevante, a participação do auditor na contagem física, quer dizer, o acompanhamento do auditor pelo auditor do inventário físico é extremamente relevante. E veja que isso, logicamente, vai variar de situação para situação, de controle para controle, cada empresa, cada entidade tem uma situação específica, e é importante destacar que a norma estabelece, quer dizer, esses procedimentos, e, obviamente, o auditor não tem que estar preocupado com o teste, né, com os testes que ele vai fazer de contagem, mas sim com os controles que a administração tem sobre o inventário, quer dizer, como é que ela está procedendo à contagem, qual é o corte que ela fez das operações para poder determinar o momento da contagem, se ela está usando etiquetas para identificar, né, os itens contados e assim por diante. Então, o auditor, ele dedica especial atenção a esse tipo de coisa. Essa norma 501, ela é uma das poucas, ou a única, que está direcionada a contas do balanço em si. Então, ela tratou do estoque, né, de contagens, trata de litígios e reclamações. Então, essa norma, ela ajuda o auditor a identificar a existência de litígios, reclamações, e estabelece os requisitos, né, para essa identificação, o que ele vai fazer. Então, aí é importante a obtenção de informações dos advogados, a obtenção de representações formais da administração, para que ele possa formar a sua opinião ou apontar no seu relatório as eventuais limitações que ele possa ter. Bom, época de realização dessas análises, essas estimativas sobre contingências, né, sobre esses litígios, reclamações e assim por diante. A norma ela não estabelece quando deve ser feito, mas dada a complexidade, quer dizer, principalmente aqui no Brasil, a complexidade das legislações tributária, ambiental e assim por diante, normalmente esses trabalhos têm sido realizados em visitas preliminares, certo? Ou seja, antes do fechamento do balanço, tem todo o entendimento de como a coisa funciona, já se procura mandar as cartas solicitando informações aos advogados, quer dizer, o processo de confirmação, de circularização, em uma data preliminar. Por quê? Para você antecipar os problemas e não deixar isso para
após o fechamento do balanço. Por quê? Porque é uma área, quer dizer, litígios, reclamações, cada vez mais significativa. Envolve muito julgamento. E envolvendo o julgamento tem mais risco. Tendo mais risco, é importante que você faça esse trabalho antes da data do balanço. Agora, obviamente, se eu fiz um trabalho sobre as contingências e tomei como base os saldos, as contingências existentes em outubro, e depois eu vou emitir a opinião sobre as demonstrações de 31 de dezembro, eu não vou poder opinar com base nesse trabalho que eu fiz em outubro só. Eu vou ter que atualizar essas informações, certo? Então, agora, óbvio que eu vou, vamos dizer, se eu me antecipar, eu vou examinar as exceções, eu vou examinar o que mudou em relação àquilo que eu analisei preliminarmente. Então eu sou mais eficiente fazendo dessa forma, porque eu não tenho tempo hábil se eu for fazer todo o processo após a empresa encerrar, a entidade encerrar o seu balanço, a sua demonstração contábil. Então procura antecipar esse tipo de trabalho. Bom, a norma especifica como é feito esse trabalho de circularização, essa obtenção de carta de indagação aos advogados, que ela pode ser específica ou pode ser genérica. Então, normalmente, o que mais se usa são cartas genéricas, onde o auditor pede, ele de antemão vê com a entidade quais são os consultores jurídicos que ela tem, quais são os advogados que estão patrocinando as principais causas de natureza trabalhista, civil, assim por diante, e manda o pedido de informação sobre essas causas que vai lhe dar base para analisar, exercer um julgamento sobre as provisões existentes. Logicamente, além ela pode ser uma carta específica. Por exemplo, se eu tenho uma situação em que a empresa tem lá um processo, um risco, uma coisa que eu estou analisando e tem uma reunião com os advogados, às vezes é necessário até discutir o assunto em uma reunião específica, onde eu também não sou especialista em leis, por exemplo, eu sou um auditor, não sou especialista em leis e tenho advogados internos, ou uso um advogado externo, que aí é um especialista que eu estou contratando. A administração está acompanhada do seu advogado, fazemos uma reunião para discutir uma contingência, né, uma lei, uma coisa específica que afeta a entidade, e depois eu posso pedir uma confirmação, um pedido de informação ao advogado especificamente com referência a esse assunto. Aí é diferente, né, em vez de ser uma carta genérica, é uma carta específica, certo? Bom, a norma também cobre informações por segmento que devem ser preparadas de acordo com o CPC 22 aprovado pelo CFC, certo? E eu vou direcionar, quando eu estou auditando uma companhia aberta e que tem informação por segmento, eu vou ter que dedicar e aplicar procedimentos para me satisfazer sobre essas informações. Outra norma específica é a que trata, a 505, que trata de confirmações externas, certo? Essa norma é extremamente relevante porque, como eu mencionei, a informação obtida de uma outra fonte tem muito mais valor para o auditor do que aquilo obtido internamente. É um terceiro que está confirmando, certo? Então, essa evidência de auditoria, ela traz muito mais valor para o auditor. Bom, a norma estabelece, né, especifica algumas definições por o que é uma confirmação externa, o que é uma solicitação de confirmação positiva, o que é uma confirmação negativa. Então, vamos diferenciar, né? No slide 15, ele apresenta o que é a confirmação externa, o que é uma confirmação positiva. Positiva é aquela que o auditor espera receber a informação, a confirmação. Por exemplo, eu estou auditando contas a receber de uma entidade X. Ela tem um contas a receber do cliente dela Y. Então, ela prepara uma carta, eu tomo, e essa norma vai estabelecer os procedimentos, o cuidado que eu, como auditor, tenho que ter certeza de que a carta, pedido de confirmação de saldo, vai ser recebida pelo cliente diretamente, pelo cliente dela,
né, do meu cliente, vamos usar a palavra freguês. Vamos dizer. Então, o freguês do meu cliente, certo? Deve para o meu cliente, eu quero me assegurar que ele vai receber essa carta diretamente, sem a interferência de ninguém. E que vai ter condição de me responder diretamente, sem ter a interferência, sem passar pelo meu cliente, né? Pela administração do meu cliente. Por quê? Porque eu quero ter confiança naquela informação. Então essa norma ela estabelece com modus operandi, como a coisa vai funcionar. Quando eu espero a recepção de resposta, é uma confirmação positiva. Existe também a confirmação negativa. A confirmação negativa é quando eu mando a informação, peço a informação, peço que a pessoa só confirme, o devedor, só informe se ele não concorda com aquele saldo. Então, isso é uma solicitação de confirmação negativa. Bom, a norma estabelece para as respostas não recebidas, o que o auditor tem que fazer, para as exceções, certo? E tem lá os seus requisitos específicos, né? Para cada uma dessas situações, respostas não recebidas, exceções ou divergências apontadas, para confirmação negativa, como é que eu devo agir, como é que eu não devo agir. Bom, seguindo essa série de procedimentos, temos os procedimentos analíticos, né? Como eu já disse, procedimentos analíticos são comparações. Elas podem ser comparações bem simples, do tipo o saldo deste ano com o saldo que eu auditei no ano anterior, bem simples, né? Uma comparação com o valor orçado, então eu tenho um orçamento de despesas e eu comparo o real com esse orçamento, como podem ser aspectos mais sofisticados, onde eu, auditor, estimo quanto deveria ser um saldo, quanto deveria ser uma despesa de pessoal. Por exemplo, eu tenho lá o número de funcionários, tenho qual foi o aumento médio de salário, qual foi o crescimento do número de profissionais que aquela entidade que eu estou auditando, né, possui como empregado. Eu tenho os números do ano passado e falo, bom, se teve um aumento de 10% de dissídio e teve um aumento de X% na quantidade de pessoas e o salário médio era tanto e passou a ser tanto, portanto, a despesa deve estar por volta de X. E eu tenho condição de comparar esse X que eu estimei com o número que a empresa apurou nas operações contabilizadas item por item, certo? Então isso me faz com que eu economize tempo. É um procedimento, embora seja um procedimento básico que é usado em toda auditoria, ele me traz uma boa confiabilidade. Bom, passando da 520 para 540, pulei a 530, que trata da extensão do SESC, vamos deixar ela por último. A 540 trata das estimativas contábeis. Estimativas contábeis, se a gente olha no slide 22, a gente vai ver que cada vez mais as demonstrações contábeis possuem mais estimativas. Então ela tem uma série de definições, tem lá os seus objetivos e tem uma série de definições para entendimento da norma, né? E onde é importante a gente entender, por exemplo, o valor justo, que é um conceito novo para nós aqui no Brasil. Isso foi trazido pelos CPCs, né? E nós temos lá no CPC 38, principalmente, que trata, né, do assunto, certo? Do valor justo contido nesse processamento 38 do CPC, que foi aprovado pelo CFC. Então, se nós pegarmos, por exemplo, no slide 25, eu tenho a definição lá. Né? O que é um valor justo? É um montante pelo qual um ativo poderia ser trocado ou um passivo ser liquidado entre partes independentes com conhecimento do negócio e interesse realizado em uma transação em que não há favorecidos, quer dizer, uma transação independente. Cada vez mais as demonstrações contábeis incluem itens que são avaliados pelo valor justo. Quando eu estou falando de valor justo, isso envolve estimativa. E envolvendo estimativa envolve mais risco, envolve maior cuidado por parte do auditor. Tá? Bom, essa norma, o slide 26, apresenta um resumo do que é uma estimativa contábil. Quando o auditor, o que é uma estimativa pontual e uma estimativa por intervalo. Quando eu falei, a despesa de pessoal, né, eu posso fazer uma estimativa pontual.
a despesa de pessoal vai ser X, ou posso falar, olha, vai variar entre X e Y, uma estimativa de um intervalo. O auditor, ele trabalha, logicamente, ele está procurando a razoabilidade das demonstrações e não a exatidão, né? Ele não vai até o último centavo, porque seria economicamente inviável, né? Então, ele direciona para os aspectos importantes e ele faz testes que ele tem que unir a eficiência com a eficácia. Certo? Não adianta ser só eficaz, tem que ser eficiente também, porque senão ele não é competitivo, senão ele não consegue fazer o trabalho em tempo hábil, ele não consegue atender os objetivos daquela rapidez com que as demonstrações são concluídas e devem ter a opinião do auditor. Bom, essa norma trata também da incerteza de estimativa, como é que o auditor deve trabalhar nessas situações, o cuidado que ele deve ter com a tendenciosidade da administração. Quer dizer, o que é a tendenciosidade? É ela forçar a barra para chegar a um número. Então, o auditor tem que estar preparado para entender isso daí e os cuidados que ele vai tomar, né? Essa norma, ela traz todas essas dicas, essas orientações. Dando sequência, nós temos a 550 que trata de partes relacionadas. Partes relacionadas, hoje a definição, antigamente a parte relacionada, a gente pensava em controlada, coligada, hoje a definição é muito mais ampla, né? Então essa norma, ela define, a gente também tem que ir na norma contábil, que é o CPC 5, que define quais são as partes relacionadas, né? E isso envolve a necessidade, né, do auditor tomar cuidado, maior cuidado com essas transações. Por quê? Se elas não são feitas de uma forma independente, elas podem ser manipuladas, podem ser tendenciosas. Então, isso traz mais necessidade de maior cuidado por parte do auditor. Bom, a responsabilidade primária em determinar as transações, quem são as partes relacionadas e quais são as transações e tal, é da administração. Agora, é óbvio que o auditor tem que tomar e tem que tomar os cuidados necessários com essas transações, tem que testá-las e assim por diante. Bom, dando sequência, nós temos a 560. A 560 trata dos eventos subsequentes. O auditor é responsável, né? Ele tem fica tácito que ele assume responsabilidade até a data do relatório. Então, essa norma, ela estabelece, e se a gente olhar, tem um gráfico com a linha do tempo no slide 32, e ela mostra a responsabilidade do auditor até a data do relatório, certo? Agora, ela cobre também a situação que ocorre entre a data do relatório que o auditor assinou e a data que as demonstrações foram divulgadas, foram publicadas na imprensa, por exemplo. E depois, ela tem também, mesmo depois de divulgado, quando o auditor venha tomar conhecimento de alguma situação, o que ele deveria fazer. Bom, a próxima norma que trata do assunto é a 570, que trata da continuidade operacional da entidade. Quer dizer, a gente sabe que as demonstrações contábeis no Brasil devem ser preparadas segundo o pressuposto da continuidade, certo? Então, cabe ao auditor verificar se essa adoção desse procedimento foi foi adotada de forma adequada, certo? Então, para isso aí tem uma norma 570 que trata do assunto e estabelece quais são as responsabilidades da administração, né, de fazer essa análise e quais são as responsabilidades do auditor. A norma tem lá os seus requisitos, que são bastante detalhados, e aí nós entramos na 580, que trata das representações que o auditor deve obter da administração. Aqui é importante enfatizar que a representação, quer dizer, o fato da empresa, da administração da entidade, fazer uma carta de representação, isso não é um procedimento de auditoria. Ele é uma informação relevante, mas não é suficiente por si só. Quer dizer, isso não exime o auditor de fazer os testes, mas é importante que ele obtenha, senão ele tem uma limitação no alcance do trabalho dele. Bom, eu falei que deixei por fim a amostragem, quer dizer, a norma 530, que vai levar em consideração
a materialidade que foi estabelecida, os riscos que aquela entidade tem para estabelecer a extensão dos testes do auditor. Bom, essa norma, ela traz uma série de definições, né? Então, assim, o que é população, o que é amostragem e auditoria, ela pode ser estatística, que tipo de amostragem quando não é estatística, definições de amostras, assim por diante, o tamanho da amostra. Ela tem uma série de definições e o que eu chamo a atenção, que é o que está nos slides de número 46 e principalmente do 47 ao 49, que trazem os passos práticos para se determinar a extensão dos testes, certo? Isso ele tem esses slides apresentam exemplos numéricos bem simples. E também, depois entramos na seleção dos itens para teste, que o auditor deve dar chance a todos os itens de serem testados, né? Então não pode ser uma seleção direcionada, ela tem que ser uma seleção aleatória, certo? Bom, dentro disso aí também nós vamos ter a situação em que o auditor pode auditar grupos e assim por diante, utilizar especialistas e tal, que eu já mencionei e que faz parte das normas 600. Muito obrigado.